Olá, boa noite. Estamos aqui novamente no Diabetes Sem Curvas para tentar trazer um pouquinho de informação, de novidades. Eu peço desculpas a vocês que o dia, como se diz, hoje foi dia de branco, então eu tô toda descabelada por causa da máscara, não deu tempo de fazer uma mega maquiagem, mas tá bom. O que interessa é o conteúdo que eu vim trazer para vocês, né? E é legal a gente conversar um pouquinho sobre as atualizações. A gente teve, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, se tiver alguém aí puder só acenar para mim que o som tá legal, né? Espero que esteja. Deixa eu consultar aqui. Alô, teste. Alguém tá aí me ouvindo? Oi, Cíntia, faz um ok para mim se você estiver me ouvindo, por favor, porque eu coloquei um microfone de lapela para tentar não pegar o ruído lá de fora. Tá me ouvindo bem? Ou não tá conseguindo ouvir? Ajuda a doutora Karina. Não tá ouvindo, né? Bom, então eu vou tirar o microfone para que a gente possa. Assim tá me ouvindo, Cíntia? Olá, oi Rose, sejam bem-vindas. Agora vocês estão me ouvindo? Eu tirei a conexão do microfone de lapela, porque eu acho que vocês não estavam me ouvindo, né? Agora tá? Beleza. Bom, eu acho legal a gente conversar. Eu trouxe aqui para vocês os novos consensos, porque eu acho importante ajudar também os profissionais de saúde que cuidam dos diabéticos. E nem todo mundo tem tempo, tem condições ou recebe todos os consensos e todas as atualizações em diabetes. Então eu trouxe primeiro do diabetes tipo 2 e depois nós vamos falar sobre um trabalho sobre alimentação que eu achei fantástico. E é do Colégio de Cardiologia, Colégio Americano de Cardiologia. E ele fala coisas que eu fiquei impressionada, de novidades, de coisas que eu acredito, que eu sempre acreditei, mas que agora está publicado num artigo científico. Então é muito bom quando a gente se vê como profissional de saúde antecipando os fatos, né? Isso deixa a gente muito confortável. Falando do diabetes tipo 2, o que é legal que os pacientes diabéticos tipo 2 saibam a respeito das novidades que estão acontecendo no mundo do diabetes. Primeiro, fala-se muito sobre reversão do diabetes. Então, um diabético recém-diagnosticado, um diabético que teve o seu diagnóstico recente, não porque não procura o médico, porque vai ao médico, mas até então a sua glicemia não era diabetes. Ele pode reverter o seu diabetes com perda de peso e manutenção desse peso perdido. E nós temos hoje duas classes de medicamentos para diabéticos que auxiliam nessa perda de peso, né? Um são os agonistas de receptores de GLP-1, os meus queridinhos. Eu realmente sou apaixonada por essa medicação. Por quê? Porque elas inibem apetite, retardam a digestão, então o paciente tem uma saciedade a longo prazo, reduzem doenças cardiovasculares, principalmente ligada à aterosclerose, que é o colesterol alto. E nós temos outra classe, que a perda de peso é mais modesta, mas também que ajuda bastante, principalmente nos pacientes diabéticos tipo 2, que têm insuficiência cardíaca, insuficiência renal, que são os inibidores de SGLT2. Então, nós tivemos esse ano uma diferença entre o consenso americano, ou o Congresso Americano, e o Congresso Europeu de Diabetes. De acordo com o relatório do consenso do ADA e EASD, que são os dois, americano e europeu, para pacientes diabéticos tipo 2 que têm doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, o que é isso? É um paciente que tem placa de colesterol nas artérias carótidas, é um paciente
que já teve um evento cardiovascular, que tem uma angina, que tem uma síndrome coronariana, ou que já teve um infarto, que o problema dele, que o diabetes já afetou a parede dos vasos sanguíneos, e isso provocou uma placa de colesterol ali, que se romper, vai fazer um novo evento cardiovascular. Então, para esses pacientes que já têm essa doença estabelecida, às vezes a gente tem colesterol alto, mas não tem a placa lá no vaso sanguíneo, então ela não está estabelecida, né? Para esses pacientes, como o problema maior é evitar os eventos cardiovasculares, infarto, AVC e outros mais, como essa é a ameaça mais grave, o nível de evidência dos trabalhos científicos mostrou uma superioridade dos agonistas dos receptores de GLP-1. Karina, o que é isso? Você fala esse nome científico, eu não entendo nada. Eu não posso falar o nome comercial, tá? Senão a live não fica gravada. Mas são aquelas medicações para obesidade que são aplicadas com canetas, igual a gente aplica insulina. Então, assim, eu não vou citar nome das drogas, porque senão vocês também não vão saber. O legal é que nós temos uma que é aplicada uma vez por semana, que é a semaglutida, tá? Não é o nome comercial, é o nome genérico da droga. A semaglutida, ela tem no Brasil para diabetes, para controlar glicose. Você aplica uma vez por semana, você tem o benefício de controlar a sua glicemia, isso no paciente tipo 2. Eu acredito que essas drogas logo vão ser aprovadas para o diabético tipo 1 que está acima do peso, aquele que tem uma resistência insulínica, porque eu tenho alguns pacientes usando off-label, não indico para ninguém usar, porque não está na bula, mas que traz um benefício na perda de peso, diminuindo o uso de insulina. Então, assim, alguns casos muito específicos eu tenho usado e com bons resultados, mas não é indicação. A semaglutida, ela é para diabetes tipo 2, controlar a glicose. Hoje nós temos ela no Brasil de 1 miligrama no máximo. Para a perda de peso, ela vai ser a medicação com uma perda substancial e muito superior a outros medicamentos. Ela trouxe uma perda nos estudos que foram falados nos congressos. Teve uma aula sábado só de sema, mas eu ainda não consegui assistir porque eu estava preparando aulas para a universidade. Mas ainda vou assistir, que é aula demais, gente, vocês não têm noção. Essa semana teve o simpósio de obesidade, né? Então, assim, é muita coisa pra gente se atualizar e a gente tem que ir devagarzinho. Essa aula vai ficar gravada e eu vou vê-la durante a semana. E parece que a dose para perda de peso é 2,4 miligramas, né? Eu vou confirmar na aula e falo para vocês. E essa semaglutida, ela, além de perder peso, ela previne infarto, AVC, ela melhora triglicérides, melhora colesterol, assim como os agonistas de GLP-1, né? Hoje o mais usado é a liraglutida. Então, é uma droga que deve ser preferida quando a gente já tem uma doença aterosclerótica instalada. E os SGLT2, que é a empaglifosina, que são... Ai, sai do ruim aqui. Que são essas medicações que a gente conhece, elas não são usadas para perder peso, porque a perda de peso delas é muito pequena, mas elas têm uma ação de prevenção de doença cardiovascular importante. Se o paciente já tem um déficit na função renal, elas também são drogas de escolha. No diabético tipo 1, eu não tenho coragem de usar, mas grandes profissionais respeitados da endocrinologia, usam esses SGLT2 em alguns casos de diabetes tipo 1, numa dose menor. Então, por exemplo, a empaglifosina a gente usaria 10 miligramas e não 25. Mas o paciente precisa ser educado a medir cetonas na urina, porque o perigo é você fazer uma cetoacidose normoglicêmica. A glicose fica normal,
porém você tem uma cetoacidose. E eu acho que os profissionais ainda não estão treinados para lidar com isso. Então eu realmente tenho medo, porque nem todo paciente tem acesso à fita de cetonas na urina. E os profissionais também não conseguem entender que essa classe de medicamentos pode fazer uma cetoacidose sem que a glicose esteja muito alta. Isso aconteceu esse final de semana. Uma senhorinha, uma paciente minha, procurou, ela estava fazendo insulina errada, procurou o pronto-socorro com uma glicemia alta. Eu conversei com o profissional que estava de plantão e falei, olha, ela pode fazer uma cetoacidose normoglicêmica, é um caso atípico. E ela falou para mim, mas ela não tem sintomas nenhum. Às vezes não vai ter sintomas mesmo, mas a gente tem que descartar, né? Então, eu amo o SGLT2, eu uso muito no diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, eu ainda tenho medo, tá? Se você que está assistindo o nosso bate-papo aqui, quiser me perguntar alguma coisa sobre medicações, eu percebo que em alguns grupos de diabéticos, vocês sempre perguntam, essa medicação, alguém já usou? Pode perguntar, gente, que eu vou responder para vocês a real. Esses dias me perguntaram se pode usar o inibidor de DPP-4, é uma outra classe de medicamentos para o diabetes tipo 1. E aí eu respondo para vocês, na bula a gente não tem isso como recomendação, mas tem um médico muito respeitado no Brasil que fez um trabalho com essa classe de medicamentos no diabético tipo 1, mas em animais, para prevenir complicações a longo prazo. Então eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter os resultados desse médico, né? Até perguntei para ele num simpósio que ele fez online, mas não deu tempo dele responder porque foram muitas perguntas sobre esse trabalho. Se eu deveria prescrever DPP-4 para o meu paciente diabético tipo 1 e não deu tempo dele responder. A classe dos SGLT2 trouxe-se uma novidade para a gente, que é uma ação nos pacientes que têm insuficiência cardíaca e não têm diabetes. Olha que legal! E essa classe de medicamentos foi capaz de diminuir a hospitalização pela insuficiência cardíaca. Então, realmente, está na hora da gente fazer aquele movimento. Eu não sei se vocês receberam uma petição para assinar, para pedir o governo para ter os inibidores de SGLT2 no SUS. Imagina você prevenir infarto, derrame, preservar a sua função renal, perde mais ou menos 2 a 3 quilos nos primeiros meses, depois estabiliza, mas isso é importante. Dependendo do peso do paciente, perder 2 quilos faz muita diferença, gente. A gente tem metas grandes, né? E o que a gente observa nos cursos é que a perda de 5% do peso inicial do paciente já previne diabetes, doença cardiovascular, entre várias outras comorbidades. Então, não é necessário ter essa perda de peso enorme que a gente tanto sonha, né? Toda mulher quer perder, né? Eu queria perder mais 3 quilos. Mas isso é estética, isso não é saúde. Dentro da saúde, tá tudo bem, entendeu? A diferença é essa, são as nossas expectativas. Bom, deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, o GLP-1, ele traz esse benefício para a doença aterosclerótica instalada e o SGLT2 pode ser uma opção, mas ele é melhor quando o paciente tem alguma doença cardíaca, como insuficiência cardíaca. Agora eu quero achar aqui o artigo das dietas, que esse vocês vão gostar. Bom, vários trabalhos têm mostrado que as dietas mais flexíveis, né, elas estão sendo mais procuradas. Porque se você faz uma low carb, não pode comer fruta, não pode comer legumes, não pode comer isso, não pode comer aquilo, restringe. A low carb para o paciente diabético, ela é fantástica.
O diabético tipo 1, que faz uma low carb leve, 130 gramas de carboidrato por dia, ele fica com uma glicemia com menos variabilidade. Não tem aquele sobe e desce. Tanto é que o ADA, que é o Congresso Americano de Diabetes, colocou nas suas diretrizes, no Diabetes Care, a dieta low carb como sendo uma dieta importante para o paciente, né? Então, para o diabético tipo 1. Porque hoje a gente sabe que não é só a glicemia alta que prejudica, mas é aquela variabilidade glicêmica, é aquela montanha russa que nos prejudica. E na verdade é uma arte, é um desafio para o paciente diabético manter a glicemia estável, porque a gente sabe que na mulher tensão pré-menstrual altera a glicose. Mulher e homem, ansiedade, estresse, vida corrida, estresse agudo, porque o estresse crônico não altera a glicose. Olha que interessante, né? Então, às vezes, para um paciente a banana sobe muito, para o outro não. Eu vou deixar aqui uma amiguinha entrar na live com a gente para ver se eles têm alguma pergunta. A Caixeta, vamos ver quem é. Ai, adorei! Adoro quando vocês participam. Se quiser entrar, o convite foi aceito. Fica à vontade, tá? Então, gente, até que ele entre, eu vou conversando aqui. Então, realmente é um desafio para o paciente diabético manter a glicose, entrar na live é ótimo, manter a glicose sem uma grande variabilidade. Isso piora com o tempo de diabetes e quanto mais tempo o paciente acorda, porque às vezes vocês ficam adiando. Ah, não, amanhã eu trato. Ah, eu estou fazendo mais ou menos, né? E então, assim, quanto mais tempo vocês demoram para acordar e tratar, mais difícil fica estabilizar a glicemia. Quando o paciente, do início, você acalma ele, fala: olha, é possível ter uma vida normal sendo diabético. Você vai precisar de cuidados, de disciplina, mas o mundo não acabou, calma aí. Diabetes é só um jeito diferente de viver, mas é possível. E o paciente tem aquela aceitação e trata, puxa, ele fica muito bem por muitos anos e a doença não progride porque ele se cuida. Mas a glicose alta, ela é tóxica para o organismo, ela é tóxica para o pâncreas. Assim como a dislipidemia tem uma glicotoxicidade, uma lipotoxicidade. Se alguém quiser entrar na live, pode pedir que eu aceito, tá? Acho que a pessoa desistiu. Acho que ficou sem graça, não sei. Eu aceitei, tá bom? Mas pode pedir aí que a gente aceita. Bom, e aí foi publicado no US News, que é um jornal americano também, os tipos de dietas. E a dieta volumétrica, vocês já ouviram falar dela? Ela geralmente é novidade aqui no Brasil, né? Eu só ouço falar dela nos congressos americanos. É aquela dieta que a gente reduz a caloria, mas que a gente mantém o volume das refeições usando alimentos de baixa densidade calórica. Que alimentos são esses, né? São fibras, caldos, frutas, frutas como banana, ricas em amido, em carboidrato, que eu não sei se para o diabetes seria legal, tá? Mas como tem baixa caloria, também não vai ter muito carboidrato, né? E que proporciona uma sensação de saciedade. Então, você faz lá um pratão de salada, de legumes, e vai ter muita comida e pouca caloria. Essa é uma das dietas mais procuradas nos Estados Unidos. Essa dieta eu acho que vocês também não ouviram falar. Flexitariana. Eu descobri que eu sou flexitarianista. Já ouviram falar sobre isso? As crianças estão brincando lá fora, tá, gente? Se vocês ouvirem, me perdoem. Eu tentei usar o de lapela, mas não deu.
Essa dieta, ela vem de uma dieta vegetariana, mas flexível. Ou seja, 70% das proteínas vem do consumo das proteínas vegetais. De vez em quando, a pessoa come um produto de origem animal. Então, assim, quando você come algum produto animal, você não é nem vegetariano nem vegano. Você é flexitarianista. E eu amo uma comida japonesa, então eu como peixe, que é de origem animal. E eu amo um queijo mineiro, gente. Como é que fica sem queijo mineiro? Não dá não, né? Então, eu realmente faço a dieta flexitariana e não vegetariana. Eu não conhecia esse nome, né? Essas pessoas, elas consomem carne muito esporadicamente. E isso reduz muito o consumo de gorduras saturadas e dá mais disposição física. Eu passei para essa dieta por causa da disposição física. Eu realmente, quando eu consumia carne, principalmente carne de vaca, eu ia para o consultório sem energia. E isso realmente fez diferença na minha vida. Por isso que eu diminui bastante o consumo de produtos animais, né? Leite é uma coisa que eu não tolero, eu não gosto, não me faz bem. Não sei explicar por quê, porque o queijo faz, então não é uma intolerância à lactose. Peixe eu gosto, mas a gente não tem muita disponibilidade, eu não tenho tempo para preparar, porque a gente trabalha muito, né? E para preparar peixe tem que saber, né? Não é uma coisa que você faz assim, você tem que colocar no molho, deixar marinar, é uma arte, né? Eu amo peixe, amo uma paella, amo uma comida japonesa, mas a gente não tem tempo para fazer essas alimentações. Então, no dia a dia, minha alimentação é realmente sem produtos animais e final de semana eu faço alguma coisa assim que tem um tempinho maior, né? O final de semana que não trabalha, né? A dieta Ornish, vocês já ouviram falar? É uma dieta isenta de alimentos de origem animal e também as gorduras devem compor apenas 10% da ingestão calórica, ou seja, é baixa de proteína e baixa de calorias. E eles liberam ingredientes à base de planta, soja e clara de ovo. É uma dieta que não deve ser feita por muito tempo, porque ela é muito restrita, tá? Então, cuidado com isso, quem for fazer por conta própria. A queridinha dos profissionais de saúde, para nós no Brasil, é um pouco mais difícil, mas dá para fazer ela um pouquinho modificada, é a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo ela já está solidificada na prevenção de doença cardiovascular, na prevenção de diabetes tipo 2, né, gente? E de cânceres, doenças degenerativas como Alzheimer, doenças do cérebro, demência, né? Então, quando falam para mim assim, ai, doutora, você não tem um remédio para eu melhorar a minha memória? Eu falo, tenho, tenho. Diminua seu estresse, faça mindfulness, meditação e dieta do Mediterrâneo. Fantástico para a memória. Leia muito, aprenda música. Não sei se vocês ouviram eu colocar um videozinho hoje na hora do almoço no meu Insta, né? Porque se eu colocar aqui, acho que a Tassi me mata. Gente, música está me ajudando muito com a minha memória, está me ajudando muito com a ansiedade nessa pandemia, que acho que todo mundo aumentou o nível de ansiedade, né? Ela trouxe um reviravolta para nós, né? Essa pandemia trouxe descobertas, trouxe coisas boas, mas eu acho que o nível de ansiedade também aumentou. A dieta do Mediterrâneo, ela prioriza alimentos frescos, saudáveis, típicos da região do Mediterrâneo, como peixes, principalmente os peixes gordurosos, que são a sardinha. E aí me perguntam, a sardinha de lata, ela é saudável? Ela é, gente. Mesmo a de latinha é saudável. Claro que a gente combate os alimentos industrializados. Tem aditivos, tem conservantes, tem produtos naquela lata, mas ela tem uma quantidade de ômega 3 que ainda assim vale a pena consumir.
Eu não gosto de alimento industrializado, eu realmente não tenho paladar, sabe? Eu não consigo, nem atum de latinha eu consigo. E os peixes são atum, sardinha e salmão. O que a gente tem mais fácil é o salmão, que geralmente é importado, é caro, né? Se ele for barato, ele não é salmão, ele é uma truta, né? Eles falam isso, uma truta alaranjada. Bom, essa dieta do Mediterrâneo ainda usa nozes, leite magro, não leite gordo, queijos magros e usa o vinho. O vinho é uma coisa que me preocupa muito, a bebida alcoólica em si, né? De recomendar para os pacientes, por dois motivos. Nós temos alguns trabalhos que mostram o aumento do índice de câncer, dos mais variados tipos de câncer, com a ingestão de álcool. Um deles, eu não vou lembrar onde foi publicado, mostra que a ingestão de uma taça pequena, 150 ml de vinho por dia, aumenta o risco de câncer de mama. Já imaginaram isso? Então, essa é uma preocupação minha, né, de aumentar o risco de câncer, câncer de intestino, de estômago, de esôfago. E a segunda preocupação é que é muito fácil a gente ter uma tendência ao alcoolismo. Eu acredito que no futuro a gente vai poder mapear a nossa genética e saber exatamente quais são as tendências de doenças que eu trago no meu gene, no meu DNA. Se eu detectar que eu tenho o alcoolismo como uma tendência genética e começar a tomar uma inocente taça de vinho por dia, isso pode virar um alcoolismo. Alguns trabalhos, alguns artigos já dizem que o alcoolismo é uma alteração cerebral, né? Numa região específica do cérebro. E que isso é determinado pela genética. Então, você não fica alcoólatra à toa. E aí eu costumo dizer para os meus pacientes, olha, álcool e droga é beijar a boca da ilusão. Porque se você tiver uma tendência genética, você está dentro, né? Então, eu tenho muito medo de dizer para o paciente, sim, uma taça de vinho por dia pode ser benéfica, por esses dois motivos. Eu trabalho numa obra social, fica na zona rural de Pratinha, chama Instituto do Amor. Se vocês quiserem conhecer, teremos o maior prazer em recebê-los. Agora nós temos que marcar, porque só podemos receber 80 pessoas por vez e a gente chega a receber 300, é muita coisa. E a gente acolhe moradores de rua, alcoolistas. E, assim, a dor deles para largar o vício é muito grande, gente. Realmente, aos meus olhos, é preocupante um médico dizer que pode sim ingerir bebida alcoólica, mesmo que em pequena quantidade. Eu desencorajo o meu paciente, eu digo, olha, há riscos, né? Por exemplo, um diabético tipo 2, que ingere muita bebida alcoólica, ele pode progredir a sua doença com mais rapidamente. Enquanto se ele não beber, ele pode estabilizar o diabetes tipo 2. Ele pode ficar ali usando aqueles remédios e vai progredir para o uso da insulina muito tardiamente, ou às vezes nem vai. Nós tivemos uma aula no simpósio EASD, que é o europeu, onde o professor falou: nós estamos deixando a insulina no diabetes tipo 2 para cada vez mais tardiamente. Olha que interessante, né? Então, eu tenho medo de dizer que uma taça de vinho é inocente, tá? Mas aí eu explico. A diretriz do diabetes tipo 1, tipo 2 recomenda no máximo uma dose de bebida alcoólica por dia para as mulheres diabéticas e 2 doses por dia no máximo para os homens diabéticos. E beber com regularidade pode indicar um alcoolismo e a gente tem que ter cuidado e ter coragem de procurar ajuda. Bom, é unanimidade entre os profissionais de saúde que essa dieta, baseada na dieta do Mediterrâneo, que são grãos integrais, peixes que eles chamam peixes gordurosos, azeite e laticínios magros, previnem doenças cardiovascular, degeneração cerebral, né? E câncer.
tá? Então, essa é a queridinha do momento e ela continua sendo, ela se solidificou. Outro trabalho científico que eu achei bem legal, que foi publicado, que foi mostrado no Obesity Week, que foi essa semana de um congresso internacional de obesidade, é que as medicações obesogênicas, o que, que é isso? Muitas vezes a gente passa uma medicação para o paciente e não se preocupe em dizer, olha, essa medicação aumenta o apetite e pode levar ao ganho de peso, né? A gente não pensa nisso na hora de prescrever a medicação, ou se pensa, não trata a obesidade, não fala. Acha que não, que se o paciente tiver força de vontade, ele não vai engordar. E esse trabalho mostrou que não, que pacientes que usam medicações obesogênicas perdem menos peso quando você institui um tratamento para perda de peso, seja ele medicamentoso, mudança de estilo de vida, ou cirurgia bariátrica e mudança de estilo de vida. Ou seja, as medicações obesogênicas, as medicações que levam ao ganho de peso, realmente atrapalham e muito o paciente. Agora eu quero achar aqui para vocês outra coisa legal também, outra notícia bacana. Existe uma campanha para fazer um rastreamento de retinopatia precocemente em todo o país. Eu espero que isso pegue aqui também. Por quê? A galera tem medo assim, eu não vou fazer meus exames não, porque se eu descobrir diabetes, nossa, não, quem procura acha, não é assim? E na verdade, gente, o raciocínio tem que ser outro. O raciocínio é, quanto mais cedo eu achar, mais cedo eu trato, mais complicações eu previno. Então, nós temos um movimento, por enquanto é nos Estados Unidos, porque a notícia é americana, de fazer uma triagem geral de retinopatia nacional mesmo, assim, né, nos Estados Unidos como um todo, para detectar retinopatia precoce. Para quê? Para tratar precocemente e para evitar a cegueira. Então, eu acho que se a gente conseguisse trazer isso aqui para o Brasil, seria muito legal. Já imaginou você entrar num programa de saúde da família, no PSF, falar para o médico assim, eu sou diabético. Primeira coisa que ele faz, te encaminha para um determinado centro que vai olhar o seu fundo de olho. E se você tiver alteração, você já vai ser encaminhado para o tratamento, o que vai evitar a sua perda da visão. É claro que a gente tem que tirar os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Glicose alta, colesterol alto, pressão alta, ou seja, a parte metabólica, ela é fundamental. Controlou o metabolismo, evita complicação. Por isso que não pode ter medo. Medo de ir no médico, medo de fazer exame. A gente tem que ver onde está o problema para a gente consertar o problema. E aqui eu estou achando para vocês o artigo que mostra, muito legal, alimentos, deixa eu ver se é esse aqui, só um minutinho, porque é uma meta-análise. Dietas com potencial inflamatório e risco cardiovascular e doenças cardiovasculares entre homens e mulheres nos Estados Unidos foi publicado no Colégio Americano de Cardiologia, no Journal of the American College of Cardiology. Ou seja, é um trabalho científico extremamente valioso. E o que eu mais gostei? Que eles botaram aqui o que eu falo toda a vida, né? Quer falar comigo, gente? Alguém quer entrar aí na live e bater um papo ou fazer pergunta? Pode pedir aí que eu deixo, tá? Eles analisaram estudos de corte e trials clínicos, ou seja, estudos de vida real, e determinaram alimentos que são inflamatórios e alimentos que diminuem a inflamação.
E olha que legal. Que aumenta a inflamação? Inflamação, eles dosaram os TNF-alfa, interleucina, PCR, leptina, adiponectina. Eles viram também IL-6, aumento de triglicerídeos, diminuição do HDL, que é o colesterol bom, e aumento do colesterol ruim. Então, eles pegaram esse mapa de substâncias que a gente produz inflamatórias e colocaram quais as pessoas têm maior índice dessas substâncias produzidas por nós e o que elas comem, né? E o que deu mais inflamação? Carne vermelha, carne processada, então tudo que é salaminho, embutidos, presunto, peito de peru, a gente acha que peito de peru light é saudável, né? Como se diz, tá abafando, né? Não, tá dando um bafão mesmo. Organ meat, como é que fala? Miúdos, lembrei o nosso nome em português. Carboidratos refinados, que são aqueles carboidratos batatinha de saquinho, de pacotinho, bolacha recheada, bebidas açucaradas, são os principais. E quais são os anti-inflamatórios? Se alguém chutar, ganha um beijo, né? Se alguém acertar, ganha um beijo. É o mais óbvio de tudo, né? Os vegetais, sejam eles vegetais escuros ou verdes, grãos integrais, então todos os grãos são bem-vindos, frutas, chá, café, eles colocam o vinho também como sendo potencial anti-inflamatório. E eles analisaram isso aqui e um dos parágrafos vai falar sobre a famosa banha de porco. Quem come banha de porco aí? Quem cozinha na banha de porco aí? Coloca um oi aí para mim. Coloca aí. Eu como. Ó, deixa eu achar aqui. Só o parágrafo, porque o parágrafo é lindo. Eu adorei ler isso, gente. Eu sempre acreditei, como médica, mas eu não posso orientar meu paciente se eu não tenho uma diretriz. Agora eu tenho, tá? Então, assim, como que eu lidava com o paciente? Doutor, eu posso comer banha de porco? Até então, eu não tinha nada comprovando que pode ou não pode. O que eu raciocinava? A gente faz pesquisa em animal, tá? Para eu descobrir um novo remédio, eu vou fazer pesquisa num animal. Por quê? Porque o animal é parecido com a nossa biologia. A gordura de porco, ela é igual à minha gordura. Então, qual que é a tendência dela? Depositar nos meus tecidos. Esse era o meu raciocínio, tá, gente? Então, eu sempre pensei assim: tudo que vem do animal é muito parecido comigo, vai depositar nos meus tecidos, com certeza vai gerar algum potencial inflamatório, alguma doença, alguma aterosclerose. Esse era o meu raciocínio. Agora, eles colocam aqui que todos os produtos animais, eu estou tentando achar o parágrafo, é que eu separei tanta coisa para falar com vocês, sabe? E a pessoa é meio desorganizada, né? Que a banha de porco entra, sim, como alimento inflamatório e que a gente deveria desencorajar o uso da banha de porco. E aí vocês vão falar, doutora, mas surgiu um trabalho científico da Unicamp mostrando que a banha de porco era melhor. E aí eu vou perguntar para vocês assim, vocês sabem como foi feito esse trabalho? Achei ou não achei? Peraí, agora mesmo eu procuro aqui. O trabalho que mostrou que a banha de porco era boa, para mim é uma falácia, tá, gente? Por quê? Eles pegaram a banha, esquentaram a banha de porco, assim como esquentaram os outros óleos, até um ponto de fusão, até um ponto onde os óleos e a banha começavam a liberar uma substância chamada hidrocarboneto. E essa substância, ela tem um potencial cancerígeno. Só que eles esqueceram, e aí a banha, para atingir esse potencial cancerígeno, estaria muito mais alto do que os óleos. E aí eles falaram que a banha é melhor. Só que eles esqueceram de falar para os pacientes que churrasco esquentado lá na churrasqueira, né, assado, libera hidrocarboneto.
que quando você grelha uma carne qualquer, ou um legume qualquer, você tem a liberação de hidrocarboneto. Então, peraí, se eu tenho a liberação de hidrocarboneto em tudo que eu esquento, e é daí que surgiu aquela dieta de comer tudo cru. Vocês já ouviram falar? Eu esqueci o nome da dieta, agora me deu branco. Mas tem uma dieta que você come tudo cru. Por quê? Justamente com base nisso. Para não ter os radicais oxidantes do cozimento, da fritura, dessa elevação da temperatura. E aí veio outra pessoa e falou: não, mas não precisa ser tão radical. Não precisa torrar, mas também não precisa comer cru. Então vamos fazer assim, ó, faz cozidinho ao invés de grelhar, ao invés de fritar, ao invés de assar em temperatura muito alta, que o cozido não atinge temperatura o suficiente para que seja liberado esse hidrocarboneto e para que seja liberado os radicais livres, tá? Isso, valeu, Mari, valeu. Quer entrar e falar um pouquinho dela? Você faz essa dieta? Crudivero, ela está dizendo aqui, eu esqueci o nome. Se você faz e quiser trocar uma ideia com a gente, pede aí que eu te coloco aqui na live. Só mandar o convite que eu te aceito, tá bom? Eu acho muito legal se vocês entrarem e a gente poder compartilhar isso. E agora, o Colégio Americano de Cardiologista mostrou nessa meta-análise, onde eles analisaram estudos de corte e trials clínicos, aumento da PCR, da IL-6 e do TNF-alfa. Os médicos sabem que esses compostos são inflamatórios. Ou seja, quanto mais eu comer banha de porco, quanto mais eu comer produtos animais, né? Mais inflamada eu vou ficar. E o que essa inflamação provoca em mim? Ela inflama a parede do vaso sanguíneo, de todas as artérias que a gente tem. E essa inflamação é ovo lácteo vegetariana, Mari? A Mari está falando para a gente que ela é ovo lácteo vegetariana. Eu acho que eu sou isso aí também, sabe? Mais flexitariana, flexitarianismo, porque de vez em quando eu como peixe. Mas se quiser bater um papo, entra aí, tá? Tá convidada. Todos vocês estão convidados, tá? Eu acho bem bacana essa troca. Eu acho que é o momento da gente fazer sala de visita. Cada um mostra o seu ponto de vista, com respeito, com responsabilidade. E a gente fala o que está nos artigos científicos, né, gente? Porque médico tem que se basear em artigo científico. Então, por mais que eu achava que banha não fazia bem para o meu paciente, eu nunca contraindiquei. Eu olhava o colesterol, se era lá um fazendeiro que trabalha pesado, um servente de pedreiro, se o cara comia banha de porco, mas ele, sabe, tinha um gasto energético, o colesterol tá legal e ele não tinha outro fator de risco para doença cardiovascular, não, tudo bem, aqui está tudo bem, por enquanto o senhor pode continuar com a banha, vamos ver os novos estudos. E agora a gente tem um novo estudo, e é um estudo confiável, um estudo do Colégio Americano de Cardiologia, olha que legal, né? Então agora eu tenho dados para dizer que a banha não faz bem e que ela tem um potencial inflamatório muito grande. Eu queria achar o parágrafo aqui para vocês, para ler mesmo para vocês, sabe? Eu não vou conseguir achar porque o artigo é muito grande e eu não traduzi ele, tá em inglês. E aí, se eu for tentar ler tudo, né? Tudo bem, eu leio em inglês, mas não com essa rapidez da live, né, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem conversar sobre alguma coisa? Como é que está o estado mental de vocês? Vocês estão bem nessa pandemia? Como é que é o desafio de monitorar e cuidar da glicose nessa pandemia, né? Eu acho que a gente pode conversar sobre isso, tá? Fiquem à vontade. E aqui eles falam também que 3 grandes estudos de cortes prospectivos, quer dizer, não olhou para trás, olhou para frente, mostram maior potencial inflamatório, significando maior índice de doença cardiovascular, doença arterial coronariana
e acidente vascular cerebral. Ou seja, gente, realmente a gente tem que diminuir produtos animais na nossa lista de supermercado. Comer mais natureba. E aqui, ó, eles mostram também os alimentos que são possíveis anti-inflamatórios, né? Que são ditos, olha, você vai diminuir a sua inflamação se você comer mais isso aqui. São os vegetais, as fibras, os grãos integrais e ômegas 3 e flavonoides. Os flavonoides eles têm no cacau, no chá, no vinho também, né? Na cebola. Tem também comprovado ações anti-inflamatórias. Nós temos ainda as lignanas, mas não é para tomar a cápsula, tá, galera? Vamos lá, vamos conversar sobre isso também, porque vocês chegam no consultório cheio daquelas fórmulas, né? Eu quero morrer. Eu falar, meu Deus, a consulta vai durar 2 horas para eu convencer ele a não tomar a fórmula. Então vamos lá, vou convencer vocês aqui na live. As nossas células têm receptores, que são como fechaduras da porta. Quando o alimento vem, gruda nessa fechadura, abre a porta da célula, coloca o nutriente para dentro. Uma coisa é assim, eu comi cenoura, tem pouquinha vitamina A. As minhas portinhas, as minhas fechaduras ficam doidinhas para pegar toda aquela vitamina A e colocar para dentro, porque tem pouco. Quando o nosso organismo detecta que tem muito, em cápsulas de lignanas, cápsulas de flavonoides, o que eles entendem? Está sobrando, preciso disso não. E eles fecham a fechadura. E aquilo ali não entra, aquilo ali vai sobrar e vai saber lá o que vai fazer. Aquilo que você joga para fora no xixi vai embora, você gastou só dinheiro, mas vai saber se isso tem algum potencial tóxico no seu organismo. Então, parem de tomar vitaminas por conta própria. Vocês têm que tomar vitamina se vocês têm algum sintoma que indica um déficit de vitamina. Vou fazer uma live só sobre déficit de vitamina. Se eu tiver déficit de vitamina A, o que eu vou sentir? Vitamina B, vitamina C. Vou fazer uma live só disso, tá? Para vocês pararem de tomar fórmulas, vitaminas e etc. por conta própria. Vamos ver o que mais que eu trouxe aqui. Aí eu queria tanto achar aquele parágrafo, ficou tão bonito. Mas tá bom, depois eu faço um texto e coloco o parágrafo na íntegra para vocês. E para mim, a melhor notícia da noite é que a Pfizer, um laboratório que a gente confia bastante, que a gente sabe da seriedade do trabalho, analisou a vacina para o Covid e mostrou que ela tem 90% de eficácia. Eu sei, gente, que esse assunto já tá chato, que nós estamos frustrados, que com as eleições parece que o Covid acabou, mas as pessoas continuam adoecendo, os hospitais continuam enchendo, né, lotando, tá? E os hospitais e as pessoas continuam morrendo pelo Covid, tá bom? Então, a gente precisa de uma solução. A solução que a gente tem hoje é o aprendizado do amor ao próximo. Quando eu cuido de vocês, tá? Então, assim, se vocês perguntarem, doutora Karina, o que está fazendo mais falta? Voltar para a academia. Ah, mas a academia já abriu. Só que eu cuido de idosos, de diabéticos, de pacientes obesos, que têm alto risco. Então, se eu contrair o vírus e for assintomática, eu tenho muito cuidado, quem é meu paciente sabe que eu uso máscara N95, meu rosto está até marcado aqui, que eu uso face shield, eu lavo a mão antes e depois, eu passo álcool antes e depois, eu não encosto no paciente a não ser o necessário. Mas mesmo com todos os cuidados, os médicos se contaminam, né? E eles podem transmitir o vírus. Então, assim, eu ainda não me sinto confortável de voltar para a minha vida normal, porque eu tenho pessoas que, para mim, valem muito. Para mim, a vida dos meus pacientes vale muito. E eu tenho a quem cuidar, né? Então, por isso que eu não voltei.
Mas eu acho que se essa vacina chegar, vai ser fantástico, principalmente se ela vier de uma fonte que realmente é confiável, né, gente? Porque eu realmente, assim, dependendo do laboratório, eu não sei se eu vou confiar, não, né? Então, essa notícia da Pfizer, eu fiquei realmente muito esperançosa que a gente possa voltar à vida, pelo menos quase normal. Outra notícia bacana, a Europa está vivendo uma segunda onda de Covid, né? Vários países da Europa já fizeram lockdown de novo, fecharam tudo de novo. Mas parece que o vírus teve uma nova mutação, ele espalha mais rápido, mas ele tem um menor potencial de mortalidade. Isso também é legal, né? É bacana da gente saber. Lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscaras, isso é cuidar não só de vocês, mas também de quem vocês amam, de quem está à volta de vocês, né? Seja o seu vizinho, eu acho que é a maior lição do Cristo. Amai ao próximo como a ti mesmo. A gente só consegue amar o próximo cuidando da gente mesmo, né? E eu acho que é uma grande experiência. Vocês têm mais alguma pergunta? Nós estamos com 9 minutinhos para a live acabar. E as notícias que eu tinha para vocês, acho que eu dei todas. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui que eu ainda não vi. Mas por enquanto acho que é isso, gente. É realmente ter resiliência, aceitação. Olha, nada melhor do que a gente aceitar um problema para cuidar adequadamente do problema, né? Então, se você tem diabetes e ainda está na fase de não acreditar, a ficha não caiu, ou está revoltado, por que isso foi acontecer comigo? Muda a frase. O que eu posso aprender com isso? Todos nós enfrentamos desafios, todos nós enfrentamos problemas grandes ou pequenos em determinados momentos da vida, né? E aí vire para você e fala o seguinte: eu sou capaz. Nunca deixa ninguém dizer para você que você não é capaz. Você é capaz. Se alguém desacreditar de você, não tem problema. O que importa é a fé que você tem no cara lá de cima e em você mesmo. Acreditem, é a gente que faz a diferença na nossa vida. Não é o outro que está à nossa volta. O outro não pode fazer nada com a gente que a gente não permita. Então, não permitam que tirem a sua paz. Não permitam que falem para vocês, vocês não vão conseguir. Vocês vão, tá? Tenham fé. Sejam sólidos. Sejam guerreiros. Eu achei lindo a frase: diabéticos são heróis que se salvam todos os dias. Sim, vocês são os meus heróis. Vocês são os heróis do Diabetes Sem Curvas. E é por isso que a gente tem tanta paixão de estar aqui com vocês, mesmo descabelada, sem maquiagem, depois de um dia intenso de atividades, de trabalho, porque nós acreditamos em vocês, nós acreditamos que ter diabetes é apenas um jeito diferente de viver, mas que é totalmente possível. E mais do que isso, vocês irradiam força. Quantas criancinhas diabéticas chegam no meu consultório e põem a mãe e a avó no chinelo? Tá, a mãe e a avó assim, ai meu Deus, ele tem diabetes. Que isso, mãe? Isso aí não dói nada. Quantos? Perguntem a Tassiana, porque ela trata mais criança do que eu. Vocês são corajosos, vocês são heróis. Nós estamos no mês do Novembro Azul, então é o mês de vocês. Postem tudo sobre diabetes, mas postem coisas verdadeiras. Não postem fake news. Não vai me lixar o pé. Que esses dias eu ouvi alguém que se diz educador em diabetes mandando o diabético lixar o pé. Não! Pelo amor de Deus. Falei para a Tassi que a gente tem que fazer mitos e verdades em diabetes, tá? Então, manda para nós as perguntas
que nós vamos colocar como mito ou verdade? Mito ou verdade? E vocês vão amar. Eu vou me despedindo de vocês. Obrigada por estarem aqui conosco, por acreditarem no projeto. É um projeto que a gente realmente tem muita paixão e que a gente tem estudado cada dia mais para trazer mais novidades para vocês. Mandem as perguntas, façam essa interatividade que a gente vai ter um prazer total de ouvi-los e respondê-los em algum momento. E eu prefiro responder aqui, ao vivo. Eu não gosto desse negocinho de inbox, de messenger. Não, eu gosto de olho no olho. Que aí vocês olham para mim e veem o coração que eu tenho, veem a verdade no brilho dos meus olhos. Um beijo grande para vocês, uma ótima semana, um ótimo novembro azul. Eu não tô de azul, mas eu juro que eu vou passar todas as lives desse mês de azul. Eu vou tentar, juro por Deus, porque vocês merecem. É o mês que vocês merecem ser ouvidos, serem vistos, expressarem a dor de vocês, mas também a força, a energia, a coragem, a resiliência e tudo que vocês trazem de guerreiros. Meus heróis, vocês são nossos heróis. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até a próxima.